Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que vocês tenham uma ótima quinta-feira, que o Senhor Jesus Cristo esteja aí, em nome de Jesus, no seu coração. Vamos para mais uma palavra de papai. Eu creio em nome de Jesus que papai vai falar grandemente ao teu coração e que a tua fé e a minha venha a ser edificada, amém? Em nome de Jesus. E eu abri a palavra e ela se encontra em Provérbios 14:30, que diz assim: O coração sábio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Amém? Vai nos falar acerca da inveja. Que o coração sadio é a nossa vida, é a vida da nossa carne, a vida espiritual, sabe? Aquele que está bem, aquele que consegue ver as coisas boas, que fala quando vê alguma coisa, um parente, um amigo, ou uma pessoa se prosperando na vida, fala glória a Deus, que se alegra com o que Jesus faz na vida das pessoas. Agora a inveja, o invejoso, aquele que tem uma mágoa no coração, um rancor, aquele que não consegue ver as pessoas prosperar, aquele que não consegue ver alguém ter a mais que ele, ser feliz, seja alegria, e quer tirar proveito da situação, e quer de qualquer forma derrubar aquela pessoa. Vai acontecer isso aqui que está escrito na palavra, que está escrito que os ossos apodrecerão. Eles não vão nem enfraquecer, eles vão apodrecer. Triste é a vida daquele que tem inveja do seu próximo, do ser humano que está ali prosperando. Devemos, irmãos, em nome de Jesus, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, porque a graça dele alcançou o nosso irmão, a graça dele alcançou aquele que ontem estava em luta, mas hoje tem vitória, hoje tem para dar e para emprestar. Graças a Deus, eu louvo e glorifico a Deus pela vida de muitos que eu vejo aí prosperando na honestidade, prosperando pelo que lutou, porque teve luta, teve garra e conseguiu conquistar aquilo que ele almejou com a ajuda de papai. Mas triste é a vida daquele que só pensa em derrubar, só pensa em passar rasteira naquele que ele não consegue e ainda quer atrapalhar quem consegue, quer tirar de circulação quem está conseguindo, sabe? E Deus não admite essas coisas, não provém dele, sabe? Ele dá sabedoria a pessoas sábias, a pessoas inteligentes, a pessoas que vai lá e conquista o seu, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer puxar o tapete de ninguém. Agora, grande é a tristeza daquela pessoa que quer ver o mal da outra, quer ver aquela pessoa que tá subindo e ele quer de qualquer forma derrubar, manda coisas ruins pra essa pessoa, negatividade, fala por aí coisas que não identificam a nada a Deus, sabe, querendo manchar a imagem daquela pessoa, por puro orgulho, por pura soberba, por pura inveja. A inveja é uma das piores coisas que existe no ser humano, porque o coração fica corrompido, o coração fica sujo, o coração fica rancoroso, amargurado. E aquela pessoa, ela vive em prol da vida das outras pessoas, ela não consegue viver sozinha, ela não tem alegria no coração, ela não tem felicidade, ela não consegue correr atrás das próprias coisas dela, porque ela fica invejando o que é dos outros, ela fica ali já maquinando o que vai fazer no próximo dia para tentar atrapalhar aquela pessoa, mas mal ela sabe que ela tá atrapalhando ela mesma, porque tudo que ela plantar ela vai colher, e tudo que ela tá fazendo ela vai pagar lá na frente, seja o que for, entende? Por isso devemos, mesmo que a gente tenha vontade de ter alguma coisa ou outra dos outros, mas que venha ser aquela vontade boa, de falar, nossa, que legal, eu gostei, vou comprar também, eu achei legal, mas não inveja. Porque muitas vezes as pessoas não têm nem inveja do que a pessoa tem. Ela tem inveja da pessoa, do que a pessoa é, entende? E essa inveja é que o coração já tá amargurado, já tá apodrecido. É aquelas pessoas que não conseguem, sabe? Não tem entendimento de Deus, não pede direcionamento de Deus.
para poder conseguir as coisas dela com as mãos dela, sabe? Com seus próprios esforços. Aí ela tenta derrubar quem consegue, porque muitas vezes aquela pessoa, ela conseguiu aquilo porque ela foi atrás, porque ela correu atrás, porque grande foi o sofrimento dela, a peleja dela para ela chegar ali onde ela chegou hoje, para onde ela está, sabe? Há muitos dias de luta, de choro, mas quando a gente consegue algo que provém das nossas mãos, que provém da gente mesmo, que a gente conseguiu conquistar com a ajuda de Deus, grande é a alegria do nosso coração. E muitos ficam com inveja, porque não consegue fazer e tenta derrubar quem consegue. Mas Deus, Ele está vendo tudo. Os olhos dele é como chama de fogos, que vê o que ninguém vê, que escuta o que ninguém escuta, e aquele que sonda o coração. Não adianta a pessoa não demonstrar. Muitos a gente já vê logo pela cara. O rosto da pessoa já muda quando a gente conta alguma novidade. Ó, Deus me abençoou, assim aconteceu isso, abriu uma porta. A pessoa muda no momento que você conta a sua bênção. E muitos conseguem esconder a fisionomia, conseguem esconder a fala. Mas de papai não esconde, porque papai sonda o coração. Não tem o que esconder de Deus. Você pode se esconder conforme, independente de qualquer coisa. Você pode fazer igual Jonas, que Deus pediu para ele falar uma palavra de conserto para Nínive, e ele fugiu para Tarsas. Ele se escondeu no barco. E até que chegou uma tempestade, e os homens ali daquela embarcação começaram a jogar as coisas pro lado de fora, para ver se o barco aliviava o peso, para não se submergir a água, para não afundar. E ali eles perguntaram para Jonas, foram até Jonas, e Jonas estava descansando, estava dormindo lá no fundo do barco, tranquilamente. E ali ele foi acordado e falou para eles: para que essa tempestade pare, vocês têm que me jogar no mar. Ou seja, ele preferiu ser jogado ao mar. Ele preferia ser jogado ao mar do que ir lá falar a palavra de conserto para Nínive, porque Deus ia perdoar aquelas pessoas, mas ele não queria conserto, porque aquelas pessoas já haviam feito muito mal às outras pessoas, entende? E não devemos ser assim, devemos orar pelas pessoas que estão cegas espiritualmente, porque aquelas que fazem o mal, aquelas que fazem atrocidade, até mesmo com a intenção, que não faz na prática, mas faz na intenção, no pensar, no falar, elas estão cegas espiritualmente, elas estão cegas. Elas não conseguem enxergar o que elas mesmas estão fazendo, porque o inimigo as cegou. Elas estão cegas visualmente, elas estão com os ouvidos tapados. E quando a gente começa a orar para aquela pessoa e ela vai entendendo e sendo liberta pelo Espírito Santo de Deus, aí ela vai entender o quão grande ela estava fazendo para si mesma e para os outros. Porque primeiro, além dela estar fazendo mal para os outros, ela estava fazendo mal para si mesma. Não era só para as pessoas que ela estava fazendo mal, mas sim para si própria. Porque quanto mais a gente faz coisas erradas, mais a gente faz coisas que não agradam a Deus, a gente está nos prejudicando em primeiro lugar, nos prejudicando. Porque Deus está vendo. Deus está vendo que é a injustiça, Deus está vendo a humilhação, Deus está vendo que aquela pessoa está passando e que ela não merece passar por aquilo. Seja o que for, o que mereça, enfim. Deus está vendo. A gente não deve julgar para que não sejamos julgados pela mesma medida, entende? A gente não deve fazer com as próprias mãos. Entrega nas mãos de Deus. Vai em oração, ora por aquela pessoa, porque a gente tem que ter misericórdia, pedir muita misericórdia da vida daquela pessoa, porque se ela está dessa maneira, porque ela está cega, porque o Espírito Santo de Deus não alcançou ela ainda. E grande é a tribulação do coração dela, porque nós conseguimos, através do Espírito Santo de Deus, ter paz em nosso coração, ter alegria e conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar em paz. Agora essas pessoas não conseguem, elas podem até passar uma visão superficial para nós, ela consegue, mas na verdade, na realidade é só aquilo, porque dentro dela só ela e Deus sabe o que acontece ali dentro, só ela sabe dos rancores, da angústia, da frustração, do vazio. E muitas das vezes elas tentam fugir dessas coisas, achando que prejudicar os outros vai conseguir alguma coisa e não. E outras coisas elas tentam fugir entrando em mais pecados ainda, vendo coisas que não é pra ver, prostituição, pornografia, entram em coisas erradas, bebendo, fumando. Acho que isso vai fazer elas fugir do que elas estão vivendo ali, mas não. Só vai se afundar mais e mais no pecado.
Ou seja, devemos orar para que Deus venha tirar a cegueira espiritual dessa pessoa, que Deus venha tirar os tampões do ouvido, que ela venha entender que aquilo que ela está fazendo não é bom. Não é bom aos olhos de Deus, não é bom pro seu coração. Não é bom, porque cada vez mais ela tá se inflamando. Cada vez mais ela tá pegando coisas que são desnecessárias, coisas que vão fazer ela ficar cada vez mais ruim, sabe, da alma, doente. A gente julga às vezes porque a gente não entende o que a pessoa tá passando, mas devemos orar, irmãos, devemos orar, porque triste é a vida dessa pessoa que precisa humilhar, que precisa bater, que precisa pisar em cima, que precisa falar palavras que dói mais que um tapa na cara, sabe? Pra se sentir superior, pra seu ego ficar inflamado lá em cima, pra ele se sentir o tal, pra ela se sentir a tal. E não é dessa maneira, não é dessa forma que papai trabalha. Quando nós somos libertos pela palavra, quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo, a gente entende que a gente deve orar por essa pessoa, a gente deve ter misericórdia, a gente deve pedir cada vez mais para papai libertar ela, porque ela não sabe o que está fazendo, como Jesus orou lá na cruz, no Getsemane. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E é verdade, hoje, liberta pela palavra, eu entendo que muitas das vezes eu não sabia o que estava fazendo, estava julgando, estava apontando. Mas graças a Deus, Deus me alcançou com as suas misericórdias, derramou a graça dele sobre a minha vida, e hoje eu entendo que essas pessoas precisam de oração. Essas pessoas precisam muito de oração, porque elas necessitam fazer coisas erradas, fazer coisas que não agradam a Deus, e que coisas que ela acha que agrada a ela, mas que na verdade estão fazendo mal a ela para poder se sentir bem. E não é dessa forma que papai trabalha. Papai trabalha naquele que é justo, naquele que é fiel, naquele que anda nos caminhos retos dele, entende? Por isso devemos sim pedir oração cada vez mais para papai vir tirar a cegueira espiritual dessa pessoa, e para ela vir entender e ser transformada pela fé, ser transformada pelo Espírito Santo, que ela venha reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Salvador da vida dela, que ela venha entregar os caminhos dela a Deus, para que Deus limpe o coração dela, tire toda a toxicidade, sabe, tudo aquilo que tá tóxico dentro do coração dela, toda mágoa, toda inveja, toda angústia, tudo que não provém de Deus, toda inveja. Porque na realidade não é só o sentimento de inveja que essa pessoa possui. Tem muito mais coisa, porque é um pecado puxando o outro, um pecado puxando o outro. E grande é a acumulação de lixo que tá ali dentro daquela pessoa. Lixo emocional. Por isso devemos orar para aquela pessoa, para aquela pessoa ser liberta de tudo isso, para que essa pessoa venha ser liberta, para que essa pessoa venha olhar novos horizontes, caminhar com Deus e pedir que o Espírito Santo venha libertar ela, para que ela possa ter uma vida de paz, uma vida de alegria, que ela possa vir andar conforme o querer de Deus, entende? Devemos sim olhar para aquele que caiu, devemos orar por ele, porque a palavra de Deus mesmo diz: aquele que está de pé, que se cuide para que não caia, porque grande é a aflição daquele que está lá de baixo, que está caído, que está prostrado. E devemos deixar o nosso coração contrito a Deus, arrependido. Devemos nos arrepender de nossos pecados e não cometer mais os pecados, porque Jesus, ele nos perdoa, ele nos testifica. E ele tem uma palavra de ânimo sempre, ele tem uma palavra de vitória, mesmo que a gente estejamos passando por lutas, por dificuldades. Saiba que papai nunca desiste de você. Papai tá no barco, papai tá aí, do teu lado, nessa provisão, nessa prova. E Deus te dará a provisão no momento certo, no momento que é o momento dele, no tempo dele. Porque no momento, assim, por enquanto ele tá só olhando, e te amadurecendo, e te fazendo sábia, te dando inteligência. Todas essas provas, essas lutas que você está passando, é para que lá na frente nada venha te atingir. É te fazendo sábia, é te fazendo forte. É Deus te fortalecendo, Deus criando raiz aí no teu coração. É Deus colocando vitória, força. E você irá falar palavras de vitória, dar testemunho de vitória lá na frente. Você poderá ajudar com tudo isso que você está passando hoje. Lá na frente você
poderá ajudar outras pessoas que estarão passando pelo mesmo que você passou. Mas para que isso seja necessário, para que você possa ajudar pessoas, você precisa e necessita passar por essas coisas. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, eu sei que é frustrante às vezes, dá vontade de desistir, mas entenda, se tá difícil com Jesus, imagine sem Ele. Se o caminho tá espinhoso, imagine sem papai, como que não estaria? E nós nem estaríamos aqui, porque grande é os livramentos de papai. Se nós olharmos para trás, grande foi as coisas que papai fez na nossa vida. Se não fosse a misericórdia dele nos alcançar, a gente nem estaria aqui para contar esse testemunho, para falar do amor dele, para falar que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que só ele é a salvação, só ele pode preencher o vazio do teu coração. Por isso, entregue teus caminhos a papai, confessa-o que ele é verdadeiramente o único e salvador da tua alma. Porque no dia que você entregar os teus caminhos a papai, grande será o alívio da tua alma. Toda essa frustração, toda essa dor, toda essa angústia vai passar. E mesmo que as lutas venham, porque Deus falou que não haveria lutas para nós, ele não falou isso. Vai haver lutas, porque é necessário para que nós possamos sempre estar em constante oração. Porque se tivesse tudo bem, ninguém seguiria ir até o Pai. Pode perceber que quando acontece alguma coisa, todo mundo corre para papai, mas quando tá bom, ninguém corre, ninguém vai para os caminhos de Deus. E não é dessa forma, não é dessa maneira que Deus quer. Ele quer que as pessoas venham a Ele com alegria no coração, porque tem temor a Ele, a palavra dele. Que venhamos chegar ao Pai, porque temos amor a Jesus Cristo, porque amamos a Deus de todo o coração, porque queremos fazer a obra, porque queremos colocar a mão no arado, porque queremos ajudar as pessoas da mesma maneira que fomos ajudados um dia. Porque eu e você foi ajudada um dia. Porque eu e você, se não fossem as pessoas que nos ajudaram, hoje não estaríamos aqui falando do amor dele, falando da providência dele, falando que ele salva, que ele cura, que ele liberta, e que só ele é o caminho da salvação e a vida. E do mesma maneira que nós fomos ajudados lá atrás, vamos ajudar também, vamos ser luz, vamos ser a diferença no mundo, amém? Vamos ser a paz de Jesus que excede todo entendimento. Vamos passar para as pessoas palavra de paz, palavra de ânimo. Vamos levantar aquele que caiu, aquele que está prostrado, aquele que até mesmo está envergonhado de voltar para os caminhos de papai pelo pecado que fez. Vamos falar para eles que papai perdoa, que papai salva, que papai liberta, que somente ele volte a que venha se pedir perdão de coração, realmente perdão, que venha estar de verdade com um coração contrito ao papai, que ele vai salvar, ele vai libertar, e não cometer mais os pecados, ou o pecado que estava cometendo. Confesse a ele que ele é o único verdadeiro salvador da tua alma, sabe? A palavra vem pelo ouvir, não pelo falar. Então fale para teu irmão, fale para a tua irmã, fale para a tua vizinha, teus vizinhos, fale no trabalho, na tua família, seja a boca profética, seja a boca de Deus, seja um evangelista da palavra, fale para as pessoas do amor de Cristo, sabe? Ganhe almas para Jesus, que grande será o teu galadão. A tua salvação vem daí de você falar, de você profetizar, de você ajudar as pessoas no caminho correto de papai, amém? E essa é a palavra de hoje. Continue firme nos caminhos do Senhor, continue perseverando. E ore por aquela pessoa. Se tem alguém te perseguindo, alguém com inveja, não retruque, não tente pagar com a mesma moeda, porque triste vai ser a sua decepção. Triste vai ser a sua decepção. Somente ore, entregue nas mãos do Senhor, porque no momento certo, na hora certa, Ele agirá a teu favor, amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus na tábua do teu coração, ela fique gravada em nome de Jesus. Que você tenha um excelente Natal, uma quinta-feira abençoada, uma sexta-feira de vitória, um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que Ele venha te alcançar do alto da cabeça à planta dos pés, você e sua família, em nome de Jesus. Que Ele venha te acampar anjos sobre a tua casa, que Ele venha derramar azeite na tua cabeça, que você venha ser renovado cada vez mais pelo Espírito Santo de Deus, que Ele esteja aí contigo neste momento. Glorifique, o nome dele venha ser glorificado e exaltado.
Ore por aquele que necessita de oração, porque dessa maneira nós estamos contribuindo para todos aqueles que necessitam de porta aberta, necessitam das misericórdias de Deus. Jesus está às portas, irmão. Jesus está às portas. E grande é a tribulação das pessoas que estão aí no mundo, as coisas que estamos vendo, o que está acontecendo. Jesus está voltando e muitos não estão enxergando, muitos não querem saber de Jesus. Ficam se enganando na mentira, na vaidade, na soberba. Ficam achando que é normal tudo que está acontecendo e não é. Não é normal. O anticristo já está aí. Estamos vendo pelas coisas que estão acontecendo. Por isso devemos ficar em constante oração. Devemos ficar sempre jejuando e falando da palavra de Deus, falando que Ele salva, que Ele liberta e tentando salvar o máximo possível de almas, tentando fazer com que eles vão entregar os caminhos dele a Deus. Que Deus venha testificar o coração de muitos em nome de Jesus. Que Deus venha te dar direcionamento, que venha te dar capacidade, que venha te capacitar a fazer o evangelho dele, a falar do ministério de Jesus, em nome de Jesus. Que você venha receber essa palavra em nome de Jesus, amém? Que você tenha uma ótima quarta-feira, que venha ser abençoado o teu dia e todos os dias da tua vida. Que Jesus esteja contigo, que papai abençoe você em nome de Jesus grandemente, amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus.